estamos experimentando esses dias um pouco daquilo que o Senhor quer fazer, quer falar, através do Evangelho do Senhor Jesus, que é o que muda a minha vida, que é o que muda a sua vida, que é o que nos transformou, que é o que vai nos transformar, amém? Mateus capítulo 20, versículo 29. Nós estamos, enquanto a gente vai abrir a Bíblia aqui, nós estamos em reforma, não sei se você percebeu, e nós estamos orando e crendo que até o final desse mês, para a glória de Jesus, nós já estaremos assim, a ponto de quase acabarmos essa reforma, amém? Mas estamos avançando a todo vapor, e nós estamos também firmes no Senhor, acreditando que até no final do mês, a nossa amiga vai passar aqui e vai dar luz para a gente, né? Nós estamos orando, pedindo a graça de Deus, mas nós cremos que até o final do mês nós já vamos ter o ambiente mais climatizado e nós podemos ter a nossa carga de energia aumentada pela CEMIG. A batalha é grande, mas nós estamos no caminho da vitória, amém? Mateus capítulo 20, versículo 29, Mateus capítulo 20, versículo 29, diz assim: ao saírem de Jerusalém, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Vamos ler juntos esse pedaço? Leia comigo aí, diz assim: 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Mais uma vez, vamos lá. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Só esse lado aqui, ó, daqui para cá, vamos lá. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Agora esse lado, vamos ver se está mais forte. Aleluia, esse lá está mais forte. Tá ou não tá? Não, vamos fazer mais uma agora. As mulheres, vamos lá, as mulheres, isso é importante. As mulheres, vamos lá. 2 cegos estavam. Não, gente, as mulheres dos dois lados, gente. As mulheres dos dois lados, é as mulheres do auditório, amém? Então vamos lá, as mulheres. Agora só os homens. Até os baianos, vamos. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Amém, aleluia. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão os repreendeu e diziam: fiquem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Senhor, que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e agora seguiram Jesus no caminho, aleluia. Essa passagem ela mostra não só a cura de 2 cegos, mas a completa transformação da vida deles pelo Evangelho de Jesus. Você percebe que no começo da história, haviam 2 cegos na beira do caminho, mas no final da história, os que antes estavam à beira do caminho, agora estão no caminho. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa manhã, porque muitos de nós nos achamos salvos por Jesus, nos encontramos no caminho da salvação, nos encontramos crendo em Jesus, buscando a Cristo, mas quem sabe não saímos da beira do caminho. E esse lugar da beira do caminho é um lugar difícil, é um lugar, você percebe que no contexto da história, literalmente falando, era o lugar que ficavam as pessoas que não avançavam, era o lugar onde ficavam as pessoas que eram estritamente necessitadas, porque todos nós temos necessidades, mas quando nós pensamos em pessoas estritamente necessitadas, são aquelas que vivem na beira do caminho, amém? Os irmãos podem ajustar o meu retorno, por favor? Por gentileza? Aqui na frente para mim, eu não estou ouvindo a minha voz, obrigado. Sabe, esse texto, ele fala exatamente sobre
algo que aconteceu em Jesus, algo que aconteceu na vida daqueles que estavam à beira do caminho, quando Jesus os toca, quando Jesus os muda. E a verdade é que se eu e você, em alguma área da nossa vida, ou em toda a nossa vida, estivermos ou estamos à beira do caminho, nós temos uma esperança, porque Jesus está pronto a nos tirar de lá. Os cegos estavam à beira do caminho no início da história, no final eles estão no caminho, eles estão com Jesus. Agora, a vida cristã, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para o que vivemos, não é um conjunto de normas, de fórmula, não é uma religião, não é um conjunto de regras. A vida cristã também não é um momento com Jesus, uma experiência única com Jesus. A vida cristã é uma caminhada com Cristo, é uma jornada com Jesus, e isso que precisa estar muito cravado no nosso coração. A salvação, ela está em Cristo Jesus, mas ela só não acontece uma vez em Cristo Jesus, ela continua pelo caminho. Um destaque é que esses cegos, agora eles estavam vendo, e a partir da cura, da salvação deles, a história conta, Jesus está claramente nos mostrando que a partir do seu toque, eles recuperaram a visão, eles foram curados, mas eles também entraram na jornada com Cristo, no caminho com Jesus. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 14, versículo 6, um versículo tão conhecido, que o próprio Senhor Jesus disse, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho significa que Jesus não é um caminho, Jesus não é uma opção. A palavra de Deus é clara, e o Senhor Jesus está sendo preciso nisso. Você não precisa ser professor de português, nem eu, para sabermos que o artigo definido define uma coisa só, ele é o caminho, ou seja, não há outro caminho. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por mais que pareça, por mais que pareça que ele está fazendo uma espécie de redundância, ele continua, e ele reafirma isso, e ele fala assim, ninguém consegue ir ao Pai, a não ser por mim. Em outras palavras, nós não vamos alcançar a salvação, nós não vamos alcançar a Deus, senão por Cristo Jesus. Nós não vamos alcançar a Deus pela nossa bondade, porque ninguém de nós é bom o suficiente para chegar. Nós não vamos alcançar a Deus pela nossa santidade, porque ninguém é santo o suficiente para encontrar a Deus. Nós não vamos conquistar a Deus pelas nossas boas obras, porque por mais que as façamos, nós fazemos as boas obras por causa de Deus, por causa daquilo que Ele fez em nós, mas não para alcançar a Deus. É isso que Jesus está falando, o caminho sou eu. Se você quiser ter um encontro com o Pai, você precisa viver nesse caminho, você precisa ter um encontro com a minha pessoa. Jesus está ministrando isso. Mas o que eu quero dizer aqui, mais especificamente, é porque o caminho da salvação não passa apenas por uma experiência. O grande ponto dessa história é que esses cegos foram transformados e seguiram Jesus no caminho. Nós cremos que Jesus, nós cremos em Jesus para a salvação, mas nós também cremos em Jesus na salvação. Nós cremos em Jesus para o caminho, mas nós cremos em Jesus no caminho. Nós vivemos uma experiência com Jesus quando o conhecemos, mas nós continuamos vivendo experiências com Jesus à medida que vamos o conhecendo mais. E é esse ponto que muda a história da vida de alguém. O que muda a nossa história é mais a jornada em si do que apenas uma experiência. Porque por mais que a experiência mude a nossa eternidade, mude o seu status, você não vai conseguir usufruir da salvação como Cristo quer, se o caminho não estiver sendo percorrido. O caminho fala de uma jornada, como eu já disse, mas fala de um relacionamento diário com Jesus. O caminho fala de uma perseverança na fé em Jesus, porque tem dia que a sua fé em Jesus vai estar animada, mas tem dia que a sua fé em Jesus pode estar meio estranha. Tem dia que você pode estar bem com Deus, no seu coração, não Deus com você, mas você bem com Deus, mas tem dia que não vai estar legal aí dentro. E o caminho fala dessa perseverança, o caminho fala da vitória de Deus para a sua vida todos os dias, fala de uma bênção diária, de algo que continua. O caminho é você junto com Ele, e não apenas a gente com uma experiência, amém? E qual é o nosso desafio então, nesse texto? O nosso desafio é não permanecermos à beira do caminho. Sabe, o nosso desafio e o convite de Deus para você nessa manhã
é que você saia da beira do caminho, é que nós saiamos desse lugar. Sabe, quando Jesus ele faz o seu plano com o Pai, ele fala assim: eu vou passar naquela rua e eu quero tirar as pessoas da beira do caminho. Porque a beira do caminho não pode ser o lugar da sua vida. A beira do caminho não pode ser o lugar de umas áreas da sua vida que talvez estão intocáveis a Deus, talvez estão super protegidas do próprio Deus. A beira do caminho não é o lugar que Deus chamou a gente para ficar. E tem muita gente que pode estar não cega dos olhos, mas cega do espírito, não cega dos olhos, mas cega em alguma área da sua vida, porque nessa área a sua vida está à beira do caminho, quando poderia estar no caminho. Então qual é o problema de andar à beira do caminho? Primeira coisa, Salmo 140 versículo 5, diz assim, Salmo 140 versículo 5, diz assim: os homens arrogantes, preparam armadilhas contra mim. O salmista está dizendo, eles estendem as suas redes, no meu caminho armaram ciladas contra mim. Efésios 6, versículo 11, diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas, diga comigo, ciladas, do diabo, amém? Tá essa palavra aí, do diabo? Então tá bom, ciladas do diabo. A primeira coisa que pode acontecer com quem está à beira do caminho, é que a beira do caminho é um lugar de ciladas. A beira do caminho é um lugar de ciladas do inimigo. Infelizmente, em alguns países da África, onde se tem guerras civis, você percebe adolescentes, adultos, jovens, sem uma mão, sem um braço, sem um pé, uma perna. E quando você vai investigar, você acha que essa pessoa foi para uma guerra, estava na frente da guerra lá, e tomou um tiro, e aconteceu, mas não é assim que acontece. 90% das pessoas que estão sem braço, ou sem uma perna, ou até morreram durante as guerras civis na África, nesses países, alguns deles, são pessoas que, quando criança ou jovens, estão nas estradas de terra, ou até mesmo estradas de asfalto andando, e elas resolvem cortar caminho, resolvem estar à beira do caminho, e na beira do caminho as milícias, as gangues civis, elas fazem a tal das minas. Quem já viu sobre isso? Já viu sobre as minas? É porque aqui em Minas é coisa boa, né? Minas de ouro, né? Sim ou não? Mas lá em Minas são as bombas, e aquelas crianças largam das suas mães, dos seus pais, largam da sua mãe, dos seus pais, e elas vão para a beira do caminho, e na beira do caminho é que 90% das minas estão armadas, é o lugar da cilada do inimigo, sabe, a beira do caminho é esse lugar, onde tem esse tipo de problema. Alguém disse que, quem pisa onde não deve, suja os pés com o que não devia. Sabe, às vezes nós encontramos Jesus, mas não entramos totalmente no caminho, e a nossa vida fica com algumas brechas, e essas brechas podem se tornar certas ciladas do inimigo, e esse que é o problema. Quando Deus tinha cura, bênçãos, coisas maravilhosas para nós, a gente não está usufruindo, porque na beira do caminho é um lugar de ciladas, e não um lugar de ser abençoado nesse contexto. Jesus querendo nos tirar da beira do caminho, e às vezes a gente dando brecha lá. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus, Romanos 8, 28, esse texto é maravilhoso, fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Estar no caminho é estar no propósito. Talvez alguma área da sua vida saiu do caminho, talvez tenha alguma parte da sua história que está à beira do caminho, mas a boa notícia que eu tenho para você nessa manhã, é que Jesus quer tirar você daí. Ele quer tirar você da beira do caminho, colocar você no centro, colocar você numa jornada de comunhão com Deus, com a palavra de Deus, num lugar onde há perdão, há esperança, há cura, há graça de Deus sobre a sua vida, num lugar onde você pode ter convicção daquilo que vai acontecer através do Senhor Deus na sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você em outras palavras? Que o caminho é o padrão de Deus para nós.
a beira do caminho não, mas o caminho é o padrão de Deus para a minha e para a sua vida, amém? O que mais acontece à beira do caminho? Qual é o desafio para mim e para você de andar à beira do caminho? Primeiro, a beira do caminho é um lugar de ciladas do inimigo. Diga comigo, ciladas do inimigo. Só para você guardar, ciladas do inimigo. Segunda coisa, a beira do caminho, quando nós pensamos na beira do caminho, a palavra de Deus fala muitas coisas sobre isso. E em Mateus capítulo 13, versículo 19, quando Jesus está contando a parábola da semente, quando Jesus está falando daquela parábola das sementes que caíram em diversos solos, em diferentes solos, você percebe que a semente era boa, a semente é perfeita, e a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, e você percebe como Jesus vai tratando isso, e no versículo 19 do capítulo 13, Jesus disse assim: quando alguém ouve a mensagem do reino, e não a compreende, não tem revelação, aqui o entende não é literal, não é que você não lê e não entende o que leu, é sobre uma revelação, é sobre uma compreensão, é sobre a percepção da essência do que está na palavra para mim e para a sua vida. Olha só o que ele está dizendo: quando a pessoa ouve a mensagem, mas não entende, o maligno vem, lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Preste atenção, com muito carinho eu vou dizer isso. Mas Deus não costuma permitir frutos, que a semente dê frutos na vida daquele que está à beira do caminho. Deus não costuma ter esse tipo de padrão. Por quê? Porque a terra, ela vai produzir segundo os seus ingredientes. E uma terra à beira do caminho não está bem. Ela precisa ser adubada, ela precisa ser tratada, ela precisa eventualmente de um choque de cultura, ela precisa eventualmente de se deixar tratar, de pedir para alguém, principalmente pedir para o dono da seara, o dono da agricultura, pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo, pedir para uma pessoa mais experiente, a tratar o nosso coração. Sabe, muitas vezes, nós estamos frutificando pouco, em algumas áreas da nossa vida, porque estamos à beira do caminho. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a semente, se ela cair nesse solo, chamado beira do caminho, ela não vai frutificar. O segundo desafio que nós temos é que à beira do caminho, as sementes são roubadas, porque elas não criam raízes. Então a gente ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não consegue gerar tudo que precisa em nós para que a gente pratique. A gente ouve a palavra de Deus, mas com relativismo. A gente ouve a palavra de Deus, mas com dúvidas, uma dúvida às vezes de ultra-racionalidade. E a palavra de Deus, ela é movida em nós pela fé. Diga comigo, pela fé. Sabe, a palavra de Deus sem a fé, ela é só um livro. Mas com a fé, ela se torna vida para você. Ela se torna viva para mim. É vida e é viva para nós. A palavra de Deus é isso. Agora, se eu olho a palavra de Deus como um livro religioso, que não é, se eu olho a palavra de Deus como algumas instruções apenas para eu dar uma melhorada de vida, se eu limito o poder da palavra a partir do que eu penso no coração, a partir do que eu criei como um paradigma, eu posso não permitir que as sementes dê frutos, e a minha terra, o meu coração, vai ser como aquele que está à beira do caminho. Eu estou querendo dizer, em outras palavras, sobre a superficialidade do nosso coração em relação a algo que é muito poderoso e muito profundo, a palavra de Deus. Se eu trato com superficialidade aquilo que é profundo, eu não consigo reter a profundidade do que eu estou recebendo. Se eu trato a palavra de Deus com poder relativo, eu não consigo experimentar o poder soberano que ela tem, o poder poderoso que ela tem. Falei de propósito, sabe, não sei se você está entendendo, está comigo aí, amém? Então, querer manter essa superficialidade com a palavra, com Jesus, é viver à beira do caminho. E os dias de hoje nos apontam para isso. Os dias de hoje, ser superficial nas coisas, nas amizades, nas relações, nas convicções, né? Ser relativo naquilo que a gente pensa, não é?
tudo isso vai se tornando algo cultural. A cultura dos dias de hoje é você não ser profundo em nada, ser relativo em tudo, relacionamentos descartáveis, pensamentos relativos. Quantos estão entendendo? Mas a palavra de Deus não é relativa, a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre nós. Você crendo ou não, ela não deixa de ser a verdade de Deus para as nossas vidas, e ela tem poder quando ela é exercida, quando nós nos aprofundamos, quando nós buscamos ter revelação. E é claro, eu não estou falando de que todos nós precisamos ter um alto nível de maturidade e ser, como, vamos dizer, teólogos das Escrituras, mas é sobre o nosso coração, porque a semente é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Então, imagina só, o que seria de cada um de nós, gente, se todas as vezes que recebêssemos uma palavra aqui no domingo, uma palavra na terça-feira, como nós vimos sobre alinhamento para a volta de Jesus, sabe, imagina só, se eu e você tivéssemos toda a disposição do mundo, e eu não estou dizendo que ninguém tem, e nem estou dizendo que a gente não tem, mas eu estou querendo que você imagine comigo, como seria, nós recebermos a palavra todos os domingos, recebermos a palavra quando a gente medita, e a gente praticar, e a gente aplicar a fé nela. Imagina só o tanto de pessoas que você disse assim, que Deus te abençoe, e estavam doentes, mas se você estivesse meditando mais na palavra, talvez você oraria por essa pessoa, e ela já poderia ter sido curada. Imagina só, quando a palavra de Deus diz para a gente amar o próximo como a nós mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, ele disse, ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a ti. Imagina só se a gente sai daqui possesso de uma palavra como essa, possuído por essa palavra, a gente vai sair daqui tendo graça sobre os outros, amando as pessoas, impulsionando as pessoas, cuidando das pessoas, e até cuidando de nós mesmos, e até amando a nós mesmos, porque se a Bíblia diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos, se eu não sei me amar, se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus é essa verdade, é essa vida, sabe? Então, as pessoas que têm sementes roubadas, geralmente, não é, tem a ver com o coração, geralmente tem a ver com muito carinho, eu digo, mas por favor, olhe para si mesmo, porque eu já olhei para mim também aqui, mas tem a ver com a disposição para as coisas mais profundas de Deus, disposição para receber a palavra e aplicar a palavra, e não ficar apenas na superficialidade. Então às vezes, a gente não se deixa ser tomado pela palavra, a gente ouve a palavra, mas ser tomado por ela, não é mais do que ser tocado por ela, é ser possuído por ela, sabe, isso vai fazer de nós, pessoas que vivem no caminho, que estão no centro com Deus, pessoas que têm experiências diárias com o Senhor, porque o nosso coração, estando no caminho, a semente não será roubada, e é o que eu creio sobre a minha e a sua vida. Levante sua mão, se você quiser, fala assim comigo, Senhor Deus, me ajude a receber toda a semente da tua palavra, não só uma parte, não só o que é fácil para mim, mas toda a semente da tua palavra, para que eu possa frutificar, em nome de Jesus, amém? Então a primeira coisa, cilada do inimigo. Segunda coisa que nos desafia sobre a beira do caminho, é o que é o lugar onde nossa semente pode ser roubada. Terceiro ponto, qual é o outro problema de andarmos à beira do caminho? E eu já fiz uma breve introdução. Mateus, capítulo 21, versículo 19, diz assim, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira no caminho, está escrito isso aí? Onde que a figueira estava? Ok, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser algumas folhas. E então lhe disse, que você não dê mais fruto, que nunca mais você dê fruto. Imediatamente a árvore secou.
Terceiro problema, o terceiro desafio que é para mim e para a sua vida, é que a beira do caminho é um lugar de sequidão. Enquanto na beira do caminho o inimigo rouba a semente antes de dar o fruto, mas também na beira do caminho, se essa semente continuar, ela só dá folha. O que significa folha? Folha é a aparência. Essa árvore ela tinha aparência. Aqui nós podemos tirar muitas realidades, mas por isso algumas pessoas, elas têm uma capa de cristão, elas têm uma capa que está no caminho, elas têm um jeito, uma linguagem de falar, elas podem ter um jeito de vestir, um estilo assim externo, mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com os frutos que a gente tem. Pelos frutos se conhece a árvore, não é pelas folhas. Jesus chega na árvore e ele fala assim, ele provavelmente foi com expectativa, porque a árvore tinha uma aparência, e ele chega na árvore que estava à beira do caminho, e ele agora nos dá o terceiro sinal, o terceiro sinal de risco de viver à beira do caminho. Sabe, Jesus está falando, cadê seus frutos? Eu quero ser agradado pelos frutos, meu filho, aonde estão? E Jesus disse, não é? Em outra parte ele disse assim, aquele que é meu discípulo, ele dá fruto, dá muito fruto. Jesus sempre está conectando a vida com Deus com uma vida frutífera, porque você e eu fomos salvos por Jesus, fomos criados por Deus, aliás, ao contrário, fomos criados por Deus, fomos salvos por Jesus, para dar frutos, e frutos que permaneçam, para dar fruto e bom fruto, para dar fruto e muito fruto. Então o risco de não vivermos no centro, o risco de não estarmos no caminho, o risco da nossa jornada ser fria com Deus, o risco da gente ter começado bem e agora não estar bem, é que os nossos frutos começam a assumir, a gente começa a ter uma vida, a gente continua com uma vida de mesma aparência, mas com menos frutos. Essa figueira provavelmente um dia já deu fruto, essa figueira agora ela não estava apta a dar fruto, por alguma razão, provavelmente, porque ela estava à beira do caminho. E sabe qual é a verdade também que eu me lembrei e percebi nesse ponto? É que muitas vezes, gente, Jesus, em alguns momentos, vai aproximar de nós para ver os frutos. Eu não estou falando que isso é o que rege o Evangelho, ou o que rege a vida, ou que rege a sua avaliação perante Deus. Mas a nossa vida, em algum momento, Jesus vai vir, vai olhar de perto o fruto. Ele estava lá de longe, ele viu as folhas, ele poderia julgar de longe, mas não, Jesus vem perto. Jesus veio perto e falou assim, cadê seus frutos? E quando Jesus chegar perto da gente, e quando Jesus chegar perto de mim, quando Jesus chegar perto de você, como está a nossa vida? Como estão os nossos frutos? Então geralmente, quem está à beira do caminho, começa a ficar seco, começa a não ter fruto, começa a não frutificar, como talvez um dia já frutificou, e sabe quem percebe isso? Só Jesus e só as pessoas de perto, porque isso daí a gente engana os de longe, mas não os de perto. É um ponto tenso, mas eu quero dizer para você, que Jesus, Ele está pronto a tirar você, a tirar a mim da beira do caminho. Jesus, Ele disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Salmo 1 diz assim, olha, se você meditar na minha palavra de dia e de noite, você dará fruto em tempo e fora de tempo, vai florescer, vai ser abençoado, vai acontecer. Então está aí, buscar a Deus, rios fluirão do seu espírito, palavra de Deus, vai fazer sua vida frutificar. Deus está pronto a tornar você e a mim pessoas no caminho, que frutificam, que abençoam outras pessoas, que cuidam de outras pessoas, que amam outras pessoas na prática, pessoas que têm um bom testemunho, que têm um bom caráter, que trabalham por isso, que trabalham nisso, porque quem está no caminho tem toda sorte de bênçãos ao seu favor, tem boas novas sendo liberadas, e tem sempre sementes de Deus para dar frutos e bons frutos.
Então, uma árvore frutífera, ela é prazerosa para Deus. Pastor, por que uma árvore frutífera é prazerosa para Deus? Porque Deus comparou com fruto. Porque está tudo aí. Sabe por que uma árvore frutífera é poderosa para Deus? Porque uma árvore frutífera alimenta outras pessoas. Uma árvore ela não dá fruto para si mesma, sim ou não? Faz sentido ou não? Não dá. A árvore ela dá fruto para o outro. Deus nos chamou a frutificar para que outras pessoas recebam do fruto que está vindo na nossa vida. Deus chamou a gente para dar um bom testemunho, para ter um bom caráter, para que as pessoas vejam a glória de Deus através da nossa vida, para que as pessoas vejam que a gente está sendo transformado por Deus. Deus nos chamou a amar as pessoas, servir as pessoas, lavar os pés uns dos outros, cuidar, encorajar, impulsionar pessoas ao seu propósito de vida, transformar a vida de pessoas pelo Evangelho que está em nós. Por quê? Porque isso vai glorificar o nome de Deus. O que eu quero dizer, para concluir esse ponto? Quando você decide estar no caminho com Jesus, nessa jornada com Jesus, você tem a fonte de toda frutificação na sua vida. E quando você frutifica, você vai alimentar outras pessoas. Deus te chamou, entenda no contexto dessa palavra, Deus te chamou para alimentar a vida de outras pessoas. E não é sobre dar uma cesta básica somente, é sobre tudo na nossa vida. Deus nos chamou para uns aos outros, para entregar aos outros aquilo que recebemos. Amém? E por último, primeiro, as ciladas do diabo. Segundo, para você não esquecer, é que nesse lugar as sementes podem ser roubadas. Terceiro, é um lugar de sequidão. E por último, à beira do caminho também. Ela pode atrapalhar muito a sua vida e a minha vida. Porque à beira do caminho costuma ser um lugar de acomodação. Diga comigo, acomodação. Sabe de uma coisa? Muitas vezes, e esse é o último ponto, mas eu queria que você entendesse essa essência. Muitas vezes nós somos levados a achar que nós não estamos no caminho, que nós não estamos na jornada com Jesus, mesmo a gente percebendo que a gente está fazendo para estar lá, e a gente começa a achar que não está nessa jornada com Jesus por causa das oposições. A gente começa a pensar, com muito respeito eu digo isso, mas pensar errado. Que isso, pastor? Quando a gente pensa que por ter oposição, por enfrentar problema, por enfrentar lutas, por enfrentar situações adversas, a gente não está no caminho, a gente não está agradando a Deus, a gente deve estar à beira do caminho, porque no caminho não tem isso. Mas eu quero dizer para você uma notícia que é boa, não é ruim, mas se você entender, o caminho com Jesus tem lutas, tem situações adversas e tem batalhas. Não é porque você está passando algo assim, que você pode julgar que está fora do caminho. Eu tendo a pensar que é o contrário. Eu tendo a pensar que a beira do caminho é o lugar de acomodação, é o lugar de um falso conforto, é um lugar onde a gente fica achando que está sempre tudo bem, que eu não preciso crescer, que eu não preciso ser incomodado, que eu não preciso avançar, que eu não preciso frutificar, que eu posso ficar aqui tranquilo, de boa. O problema é esse, a beira do caminho é um lugar de acomodação, e às vezes estar no caminho dá a impressão que estamos fora dele, porque no caminho há oposição. Diga assim, tem oposição. Sabe, a vida no caminho, meus queridos, tem alguns perigos, mas o reino de Deus é assim. Alguém disse que no reino de Deus, a vida sem perigo é a vida mais perigosa que tem. No reino de Deus, a vida sem perigo é a vida mais perigosa que tem. Então, no caminho tem batalhas? Tem. Você vê que o momento da maior derrota da vida de Davi não foram nas suas batalhas, foi justamente no momento que ele não batalhou. Davi, o grande rei Davi, ele teve tantas vitórias, inúmeras vitórias, grandes, médias e pequenas, mas ele teve inúmeras vitórias. Mas a sua maior derrota foi quando ele resolveu ficar à beira do caminho. Davi, como rei naquele tempo, a Bíblia diz, na primavera, no tempo que os reis iam à guerra.
Naquele tempo o rei, ele também tinha um papel meio que de general. Ele tinha um papel assim, razoavelmente como de um general. Então ele ia para a guerra, não necessariamente para estar na linha de frente, mas ele ia para a guerra, ele tinha que estar com eles. E o nosso querido irmão, topíssimo, rei Davi, ele vacilou, porque ele toma uma decisão de ficar à beira do caminho. E ele então fica no palácio quando deveria ir à guerra. E a Bíblia diz, no tempo onde os reis iam à guerra, Davi ficou no palácio. E lá ele complicou sua vida. Lá ele complicou sua vida. Porque você sabe, eu não sei se você lembra da história, mas a partir dali, ele rouba a mulher, a esposa de um dos seus oficiais. Ele engravida ela. E ele, para esconder aquilo tudo, manda matar o oficial na guerra. Davi complica a sua vida. Davi complica o seu futuro. Davi complica até parte daquilo que Deus estava construindo e tinha construído. Porque muitas pessoas estavam acreditando em tudo como algo de Deus. E quando a gente dá um mau testemunho, as pessoas começam a duvidar do que Deus fez. E é Deus quem fez. Porque o que Deus tinha feito até ali, gente, Deus tinha feito. Amém ou não? O que Davi tinha feito até ali, foi o homem de Deus, Davi, que fez, ponto final. Mas na cabeça das pessoas, quando alguém está certinho aqui, mas chega aqui, ela cai, os juízes dessa terra, entre aspas, eles acham que tudo o que foi feito aqui, não tinha a ver com Deus. E isso dói no coração de Deus. Isso dói no coração de alguém que entende que era Deus que fez, mas através de um homem comum que pode errar, como eu e você. E aqui a história mostra o que? Um homem na beira do caminho. Um homem que, nesse momento da sua vida, decidiu sair do centro, decidiu sair do seu, vamos dizer, do seu ponto de proteção. Porque o lugar mais protegido não é o lugar da beira do caminho, mesmo que ele tenha um certo conforto, mas é estar no caminho, mesmo que você sofra algumas oposições. Amém? Servir a Deus é assim. Você precisa saber, sabe, Deus é assim, e Deus ele tem prazer, por quê? Porque através das nossas dificuldades, das nossas dores, das oposições, das adversidades, Deus vai construindo dentro de nós um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa mais saudável. Ele vai construindo. Deus não desperdiça uma dor. Vou repetir, Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma batalha. E se você tem batalha, por favor, não ache que por causa disso você está fora do caminho. Pelo contrário, pode ser que agora a coisa está acontecendo. É nesse lugar que Deus quer trabalhar o seu interior. É nesse lugar que Deus quer fazer maravilhas no seu meio. É nesse lugar, é nesse momento que Deus vai pegar das tribulações, das provações e vai fazer um poderoso propósito na sua vida. Amém? No caminho, meu irmão, tem choro, mas tem muita alegria. Então, por favor, entenda, o caminho não é esse lugar aparentemente de conforto, esse lugar onde fica tudo parado. Não, no caminho tem movimento, sabe? Infelizmente, muitas pessoas estão confundindo isso e estão decidindo ficar à beira do caminho, decidindo pelo autoconforto. E por favor, não estou falando da sua alegria, porque em Jesus ela é completa. Eu não estou falando do seu entretenimento, dos seus momentos de lazer, porque tem que existir. Eu não estou falando de você descansar, porque isso é princípio de Deus. Até o próprio Deus, para dar o exemplo, Ele descansou no sétimo dia. A Bíblia diz que Ele fez o homem no sexto, e no sétimo, sabe quem que Ele fez? Não, não é a mulher não, ninguém. Ele já tinha feito a mulher no sexto, junto com o homem, amém? Sabe, Ele não fez ninguém. Sabe o que Deus fez no sexto? Exatamente, Ele foi para a Serra do Cipó. Deus foi para Guarapari, Deus foi para Porto Seguro, amém ou não? Deus descansou, diga comigo, descansou. Então não é sobre isso, irmãos, não podemos deixar ninguém também à beira do caminho. Nós temos um chamado para ajudar as pessoas. Se você tem percebido que você está conseguindo permanecer no caminho, eu quero desafiar você a também ajudar as pessoas a saírem da beira do caminho. Eu quero concluir com você dizendo o seguinte, que Deus tem um lugar maravilhoso para nós, e esse lugar não é na beira do caminho, esse lugar é no centro, é na jornada
jornada, é no lugar que Deus confia que você esteja próximo dEle. Quando Jesus termina o versículo 34 de Mateus, quando Jesus termina lá a história, a palavra de Deus diz que Jesus curou os cegos, e agora eles estavam seguindo Jesus no caminho. No caminho. Esse é o lugar de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Esse é o lugar. Sabe, eu quero dizer para você, nessa conclusão, que eu creio que nós vamos avançar no caminho. Nós vamos dar passos de fé no caminho. O caminho é o lugar de comunhão. O caminho é o lugar que o seu casamento vai estar bem com Deus. Porque se você está bem com Deus, certamente o seu casamento estará bem. Tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida com Deus. Mais do que com a nossa vida com a nossa esposa. Mais do que a sua vida com o seu marido. Sabe, se você estiver disposto, eu creio que Deus vai acertar áreas da sua vida que só serão acertadas no caminho. Sabe, se talvez está faltando fruto em áreas da sua vida que você está até querendo e desesperado, faça uma autoanálise, faça uma verificação, examine-se, né? O apóstolo Paulo falou, examine o homem a si mesmo. Sabe, faça esse exame. E veja se não tem uma área da sua vida que não está frutificando, porque só falta uma posição nova. Às vezes nós ficamos tentando forçar um fruto na beira do caminho, quando Deus está dizendo, árvores na beira do caminho não frutificam. Quando a figueira não tinha fruto, quando a semente cai não tem. Às vezes nós queremos dar um mega fruto sob superficialidade, mas os frutos têm a ver com aquilo que você tem revelação na profundidade de Jesus na sua vida, amém? Talvez hoje você que está aqui nessa manhã, precisa de cura para a sua sequidão, precisa de olhar para Deus e falar, Senhor, eu estou te conhecendo, Senhor, o Senhor já tirou a minha cegueira espiritual, mas agora tira toda a sequidão do meu coração, eu preciso dessa fonte, eu preciso experimentar essa água. O Senhor Jesus disse, aquele que beber de mim não terá sede, do teu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está falando? Olha, não vai faltar esse tipo de nutrição, não vai faltar essa água que é o meu espírito, não vai faltar essa água que também é a minha palavra, sempre a Bíblia traz isso de forma clara, sabe, talvez você percebe agora, o Espírito Santo tocando o seu coração, e dizendo para você, que vai tirar a sua sequidão nessa manhã, amém? Fique de pé no seu lugar, louvado seja Deus.